Você vai sentir a presença dele. Aleluia. E nessa madrugada, já aproveitando a oportunidade, Deus falava sobre... Agora apagou a palavra novamente. Íntima compaixão. Eu acordei na madrugada e o Senhor falava em íntima compaixão. E eu fiquei ali pensando e me veio a palavra dos 2 cegos no caminho. Quando Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E aqueles 2 cegos no meio do caminho começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jesus parou e perguntou para eles: o que quer que eu faça para vocês? E eles: que a gente seja sarado, que a gente enxergue. E Jesus curou eles e eles começaram a seguir Jesus. Só que eles começaram a seguir Jesus depois que eles foram curados. E o que eu quero dizer com isso? Que todos que veio aqui não veio em vão, está no caminho. Glória a Deus. Se você que veio aqui hoje estar no caminho ainda não sentiu a presença do Senhor, clama porque Ele vai se revelar a você. Glória a Deus. Se você não vê, não enxerga, não sente, mas quer sentir, pode abrir a boca, pode clamar. Assim como Malaquias diz: fazei prova de mim. Isso também é fazer prova. Clama ao nome do Senhor, porque Ele vai te tocar e Ele vai se revelar para ti. Eu vou estar orando pelos dizimistas, pelo benedito da noite. Pai amado e querido, eu agradeço, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, por todos aqueles que têm ofertado, Senhor, na tua casa. Agradeço também, Pai amado querido, e oro pela vida daqueles que não puderam ofertar, Senhor. Que as portas, Pai amado querido, venham se abrir, Senhor, meu Deus, para aqueles que se encontram desempregados, meu Deus, para todos aqueles que estão precisando, Pai amado querido, que as portas de emprego venham se abrir, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que toca no coração daquele empresário, Pai amado querido. O Senhor é o Deus que traz aquele currículo que está embaixo e coloca em cima, Senhor. O Senhor é o Deus que está no controle de tudo, Pai amado querido. Eu oro pela vida de cada um que vem aqui neste lugar, Senhor, meu Deus. E oro também, Pai amado, pela vida, pela leitura dessa noite, Senhor, meu Deus. Que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre a vida dele, Pai querido. Que ele está hoje sensível, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai querido. E enche ele, Senhor, com a tua presença, Pai querido. Usa ele com autoridade, usa ele com virtude, através da vida dele, Senhor, meu Deus. Que a conexão entre ti e ele, Pai querido. Que as coisas das trevas, Pai Deus, teu servo de virtude, renova o avivamento, pastor Carlos. Usa ele em nome de Jesus. E assim eu agradeço em nome do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feliz com o Senhor mais uma vez. Já quero deixar avisado, justificando a ausência do pastor e da pastora. Por motivo de trabalho, eles não conseguiram estar aqui no começo do culto. Mas eu acho que até o final do culto eles estão aqui, amém? Porque a gente tem um aviso para dar também no final. Então eu creio que até o final do culto eles vão estar aqui e pegar pelo menos o finalzinho, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bem conhecido por todos nós, mas eu creio que mais uma vez Deus vai nos ensinar mais um pouco, amém? Aleluia, Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Pode se assentar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, Jesus grande. Como eu disse, é uma palavra bem conhecida, um texto bem conhecido, mas às vezes nós frisamos muito apenas no versículo 34, onde Cristo fala para seguir Ele tem que negar a si mesmo, tomar uma cruz, né? Mas eu quero ir do versículo 34 até o versículo 38 nesta noite, para nós entendermos todo o texto e o contexto do que Jesus estava falando aqui com os discípulos e com todos ali. Jesus aqui, Ele trata com os discípulos e com todos que estavam ali de um assunto de grande importância. São instruções que devem ser observadas e cumpridas com seriedade por todos aqueles que querem ser de fato um seguidor de Cristo como discípulo. O assunto é atual e nos interessa muito, pois diz respeito à nossa vida no Evangelho e ao nosso estado eterno, salvo ou condenado. Pois as mensagens de Jesus e os seus ensinos, diferente de hoje, não giravam em torno apenas do que ele poderia dar a alguém no sentido terreno. Mas as mensagens e os ensinos de Cristo Jesus giravam em torno e tinham como base a salvação e a vida eterna. E Pedro confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Pedro chega até Jesus. E Pedro diz para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então a mensagem de Cristo, os ensinos do Senhor Jesus Cristo sempre foi baseado nisso, sempre foi em torno disso, de salvação e de vida eterna. Onde eu estava lendo o livro, e o livro falava que o propósito de Cristo na terra jamais foi fazer milagre, jamais foi dar bênção a alguém, questão terrena, não. O propósito de Cristo sempre foi ir para a cruz, e pela cruz nos fazer ser salvos e ter vida com Ele. Aleluia! E por isso hoje pastores, líderes, ministros e igrejas não devem e não podem descartar dos nossos cultos mensagens baseadas nos ensinos e nas pregações de Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, o que nós mais vemos são mensagens que estão distorcendo a verdadeira mensagem bíblica. E a necessidade que hoje nós temos de ouvir verdadeiras mensagens ou verdadeiros ensinos bíblicos é porque, infelizmente, está crescendo um grande número de heresias dentro da igreja de Cristo. Muitos falsos profetas com suas falsas profecias, aonde tem a intenção de agradar a homens e não a Deus. Diferente do que Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, quando Paulo fala: por acaso estou buscando agradar a homens ou a Deus? Aleluia! Ou estou tentando agradar a homens? Aí ele diz: se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E na mesma intenção, no mesmo pensamento, Paulo fala aos irmãos ali em Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 2 e versículo 18, ele diz: e como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então já na época de Paulo já existia este evangelho totalmente distorcido. Basta lermos as cartas de Paulo, basta lermos os seus ensinamentos, que o que nós mais vamos ver era Paulo lutando por conta do evangelho e contra aqueles que pregavam o falso evangelho de Cristo.
E hoje, por conta da falta da verdadeira mensagem bíblica, muitos não sabem a real importância da cruz e de uma vida de renúncias na vida do cristão. Aleluia, Deus. E por muitos não saberem o real significado da cruz e de uma vida de renúncia na vida cristã, não sabem de fato o que é viver o evangelho bíblico, não sabem. E por isso muitos aceitam os momentos de glória, os momentos de conquistas, muitos querem os momentos de vitória, porém recusam a cruz e recusam viver uma vida de renúncia. E viver no evangelho de Cristo, ou viver no evangelho do nosso Senhor e Salvador, sem cruz e sem uma vida de renúncias, é viver uma fantasia perigosa. É maquiar o verdadeiro evangelho com um falso evangelho. Enquanto que na verdade viver no evangelho de Jesus é saber que sim, teremos uma cruz a ser carregada todos os dias. É saber que haverá muitos momentos de renúncias nas nossas vidas. Este era o assunto de Cristo aqui no capítulo 8, versículo 34 ao 38. Pois Jesus estava indo para Jerusalém, e no versículo 34 ao 38, Jesus não vai falar apenas com os discípulos a sós, como está no versículo 27 ao 33, aonde ele chama os discípulos a sós, e ele diz que ali em Jerusalém ele seria entregue aos anciãos, aos principais da sinagoga e aos escribas, e que ali ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então no versículo 34 ao 38, Jesus chama a todos, pois Jesus sabia que nem todos que estavam ali era pelo evangelho de fato. Aleluia. Porque seguir a Jesus é viver um discipulado com Ele. Aleluia. Estar na igreja é ser discípulo. E ser discípulo sem cruz e sem renúncias não é ser discípulo. É apenas fazer parte da multidão, é apenas fazer parte da nave da igreja. E Jesus, sabendo que muitos dos que estavam ali não iriam estar dispostos a pagar o preço pelo discipulado e pelo evangelho, nem todos que estavam ali, assim como hoje, entendiam ou entendem que evangelho é saber que muitas das vezes perderemos para ganhar, que muitas das vezes seremos humilhados para ser exaltados, que muitas das vezes, ou melhor, todos os dias, temos que morrer para o mundo para ter vida no céu. Aleluia. E Jesus, sabendo deste tipo de pensamento da maioria que estava ali, ele chama eles e deixa bem claro pontos importantes e princípios a serem seguidos. Ele sabia que uma multidão estava seguindo ele já fazia algum tempo. Porém, Jesus, conhecendo o pensamento e o coração, a intenção, ele chama a todos agora e ele coloca princípios e pontos tão importantes, não só a eles, mas também a nós e a outros que virão depois. Aleluia, Jesus. Para viver o discipulado e realmente estar no caminho de Cristo, como o Clóvis disse já, que nós estamos no caminho e a verdade. Jesus queria que eles entendessem que segui-lo é estar disposto a ser discípulo. E o discípulo, o seguidor de Cristo, não pode seguir a Jesus simplesmente por causa de coisas, fama, riquezas, glórias humanas. Porque no dia que as coisas não acontecerem do nosso jeito, ou no dia que aquilo que nós pedimos a Deus não acontecer, nós voltamos. Por isso nós devemos seguir a Jesus simplesmente pelo que Ele é. Aleluia. E no dia da nossa dificuldade, Ele vai se revelar a nossa necessidade. Aleluia. No dia da escassez, Ele será o nosso provedor. No dia da angústia, Ele será a nossa alegria. No dia da tristeza, Ele será a nossa força. No dia da enfermidade, Jesus será a nossa cura. Nos dias de guerra, Jesus será o nosso Senhor dos exércitos.
E no dia da morte, Jesus será a nossa vida. E nós teremos vida com Ele. Por isso não podemos estar na igreja, no Evangelho, simplesmente por causa de coisas do que Ele pode fazer por nós. O que Ele pode fazer, todos nós sabemos. Mas nós devemos estar no Evangelho, na igreja, simplesmente e inteiramente por causa dEle. Nada mais. Nada mais. Aleluia. O assunto da Bíblia é Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, o assunto da Bíblia Sagrada é Cristo. Então, se o assunto da Bíblia é Cristo, o assunto da nossa vida, o assunto do nosso culto deve ser Cristo. Aleluia. Não devemos vir na igreja com intenções, a princípio, pelo que Ele pode nos dar. Ele vai nos dar, vai nos dar. Eu estou falando que você não pode pedir, não estou falando isso. Eu quero que você coloque como princípio de culto, princípio de seguir. Por que nós estamos seguindo a Jesus? É a mesma coisa se eu pegar um exemplo como pastor. Por que eu estou seguindo o pastor? Pelo que ele pode me dar ou pelo que ele é? Porque se eu estou seguindo ele pelo que ele pode me dar, no dia que ele não me der aquilo que eu quero, eu vou desistir e voltar atrás. Assim é com Jesus. É verdade. Se você vem para a igreja atrás de buscar bênçãos ou coisas materiais, não que Cristo não vai te dar, eu já disse, não, Ele tem prazer em te abençoar. Porém, o princípio de seguir a Ele não pode ser coisas, fama, vanglória, riquezas, posições. Aleluia, Deus. Seguimos a Cristo simplesmente pelo que Ele é. Porque eu já ouvi isso e é verdade, nós não vamos para o céu por causa do céu, nós vamos para o céu por causa de Cristo. Aleluia. Porque Ele disse em João 14, que Ele iria, voltaria, nos levaria para que aonde Ele estivesse, nós também estaríamos com Ele. Eu ouvi isso no dia de um pastor, eu falei, nossa, é loucura, mas é verdade. O pastor disse que se Ele fosse ao inferno, nós também teríamos que ir. Porque nós estaríamos lá por causa de Cristo. Porque aonde é inferno, se Cristo chega, se torna céu. Aleluia. Então, após Jesus chamar a todos, Ele diz, no versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não impediu, nunca impedirá ninguém de segui-lo. Porém, é preciso saber que existem condições a serem obedecidas e princípios que não podem ser quebrados. Quais? Primeiro, todo seguidor de Jesus, todo discípulo, deve negar a si mesmo todos os dias, sendo Jesus o centro da nossa vida, a ponto de negarmos tudo aquilo que agrada ou que possa agradar o nosso ego. O negar a si mesmo é quando nos entregamos a Jesus por inteiro, quando eu me disponibilizo a Ele, ao senhorio de Jesus, em total obediência a Ele. Negar a si mesmo é render-se a Cristo e saber que devemos obedecer aos propósitos de Deus estabelecidos em nossas vidas, ainda que as vontades de Deus contrariem as nossas vontades. Isso é negar a si mesmo. Glória a Deus. Negar a si mesmo não é parar a nossa vida natural, não, pelo contrário, é continuar. Cristo jamais vai falar para você largar tudo, deixar sua família, deixar seus afazeres, não. Negar a si mesmo não é parar a sua vida natural, pelo contrário, mas é de se entender que nós devemos e temos que ter na nossa mente que a vontade não é nossa diante de Deus, mas é a vontade de Deus diante de nós. Não somos nós que devemos nos enquadrar, ou melhor, não é Deus quem deve se enquadrar às nossas vontades nem aos nossos desejos, mas somos nós que devemos nos enquadrar às vontades de Deus. É igual eu estava falando um dia com o Guilherme, nós fomos na tia da Carol, eu estava falando um pouco sobre isso, essa questão de negar a si mesmo. Às vezes nós colocamos na balança shopping, culto, praia, culto, rolê, presença de Deus, amizades, presença de Deus. Aí se nós negamos aqui e aceitamos aqui,
nós estamos aceitando o nosso eu e negando a vontade de Cristo. Porém, quando nós preferimos aqui este lado, que Cristo nos oferece, culto, santidade, louvor, palavra, nós negamos a nós, a nossa carne, a nossa vontade, porém nós aceitamos a vontade de Cristo em nossas vidas. Negar a si mesmo é saber que Jesus vai pedir algumas coisas a nós que às vezes nós não compreenderemos, mas teremos que fazer. Então negamos a nós mesmos quando negamos as nossas vontades e desejos para fazer a vontade de Deus e entregamos o curso da nossa vida totalmente a Ele. Isto é o negar a si mesmo. Como eu disse e repito, não é parar a sua vida natural, não é deixar de estudar, não é pensar em fazer a faculdade, não é deixar de querer alcançar um patamar maior na sua empresa. Não é isso. Cristo não te pede isso. O que Cristo te pede é: negue as suas vontades, negue os seus desejos carnais, negue aquilo que possa te afastar de mim. O que Cristo está falando é: negue todo o sistema pecaminoso do mundo, negue tudo aquilo que lhe oferecem todos os dias e aceitem caminhar com Ele. Segundo, todo seguidor de Jesus, todo discípulo deve tomar sobre si uma cruz, fazendo-se diferente de muitos que se tornam inimigos da cruz, como Paulo menciona na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e versículo 18. E o que é tomar uma cruz e seguir a Cristo? Tomar a cruz e seguir a Jesus é simplesmente se identificar com Jesus. E com a morte dele na cruz é estar disposto a sofrer pelo Evangelho e estar disposto a morrer por Cristo se preciso for. Isto é se assemelhar com Ele. Isto é tomar uma cruz e segui-lo. Porque o que é o cerne da cruz? É morte. Então, se é morte, quando Cristo fala, toma sobre si uma cruz, Ele está falando, você tem que morrer todos os dias para ter vida comigo. Porque cruz faz parte, deve fazer parte da vida do cristão. Aleluia. Paulo entendeu tanto isso que ele vai falar no versículo tão conhecido por todos nós, na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, quando Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava querendo falar que a vida de um cristão é a união com o Senhor Jesus Cristo. E por estarmos unidos com Ele, significa que quando Cristo morreu na cruz, Ele levou todos os nossos pecados naquele ato. Porém, o Evangelho nos cobra que todos os dias nós venhamos ser crucificados na mesma cruz. De que maneira? Matando os nossos desejos pecaminosos, nossos pensamentos que distorcem a palavra. Aleluia. O tomar uma cruz hoje em dia não é colocar um madeiro sobre o seu ombro e sair pela rua arrastando, não. Cada cristão que levanta a sua mão, aceita a Cristo, já toma uma cruz sobre si. Mas que cruz é esta? É morrer para o mundo todos os dias. É morrer para as vontades pecaminosas, para os desejos pecaminosos todos os dias. Porque só fazendo isso é que nós teremos vida com Cristo. Glória a Deus, aleluia. E Paulo entendeu isso e ele ainda diz no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo entendeu a importância da cruz na vida de um cristão e na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo fala, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava isso porque na época os judaizantes se gabavam na circuncisão, mas Paulo não. Paulo gloriava-se, gabava-se da cruz do Cristo crucificado e ressurreto.
Para a época, a cruz significava fraqueza e vergonha, mas para Paulo, a cruz significou liberdade. E que liberdade foi essa? A liberdade dele mesmo, dos seus desejos e das suas vontades que antes ele praticava, antes de conhecer a Cristo. Liberdade do sistema e do mundo diabólico que ele conheceu antes de conhecer a Cristo. A cruz marca e muda a vida de uma pessoa de uma forma tão profunda a ponto de outros verem Cristo na vida desta pessoa. É por isso que às vezes olham para nós e perguntam, sem ao menos nós falarmos, você é cristão? Porque a cruz que nós carregamos espiritualmente sobre nós, ela marca tanto a nossa vida, irmã Isa, que olham para nós e conseguem enxergar Cristo em você. Então, é por isso que é estranho você falar que você segue a Cristo, que você vem na igreja, que você cultua na igreja, que você faz parte de um grupo, mas você não tem uma cruz e você não nega a si mesmo. É estranho. Aleluia. Então, que caminho é esse que nós estamos seguindo? Filipenses 2, 6, 7 fala que Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana por causa de nós. Teve uma cruz, fala no capítulo, versículo 7, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, se Cristo negou a si mesmo, se esvaziando, tomando a forma humana, tomou uma cruz, porque nós, como discípulos dele, não podemos fazer o mesmo. Então é estranho, é meio contraditório nós seguirmos o Evangelho, seguirmos alguém sem fazermos ou trilharmos os mesmos passos dele. É verdade. É estranho, é complicado. Porém é o que mais se prega hoje em dia. Você já deve ter lido na Bíblia, quando a Bíblia diz que chegaria um tempo que muitos teriam comichões nos ouvidos e fariam mestres para si mesmos. Ou seja, eu vou aonde me agrada, eu vou aonde é mais cômodo para mim. Eu vou aonde o pastor ou o ministro manda levantar a mão e receber grandes bênçãos, portas abertas, chave de carro. Porém, aí eu te pergunto, aonde está sendo pregado a cruz? As mensagens da cruz estão se esvaziando dos nossos cultos. E é o tempo que mais se deveria pregar sobre cruz, sobre salvação e sobre a volta de Jesus. Por isso precisamos entender a responsabilidade em seguir Jesus Cristo levando a nossa cruz. Pois biblicamente falando, como eu já disse, seguir a Jesus sem uma cruz e sem renunciar nada não é ser seguidor, não é ser um discípulo. Se eu penso assim, se você pensa assim, nós estamos enganados. Seguir a Jesus sem cruz e sem renunciar nada não é ser discípulo nem seguidor, é apenas fazer parte da multidão e de uma igreja. Porém, se Jesus volta, nós ficamos. Aleluia. Porque se ele morreu, eu também devo morrer. Mas se hoje o cristão tem a responsabilidade de levar uma cruz, a responsabilidade de renunciar a muitas coisas, também temos que ter a certeza de que assim como Cristo foi glorificado, nós também seremos glorificados como Ele foi. Aleluia. Então no verso 34, Jesus diz que para segui-lo é preciso tomar sobre si uma cruz e negar a si mesmo e segui-lo. Aí no versículo 35 ele diz o porquê. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É como se Jesus estivesse falando que rejeitar a cruz e renunciar, uma vida de renúncia, não é viver, é morrer. Porém, aceitar a cruz e aceitar uma vida de renúncia não é morrer, é viver. Aleluia. Porque ninguém que queira viver segundo as suas próprias vontades viverá para a salvação da sua própria alma.
Ninguém tem poder para poder resgatar a sua própria alma. Aleluia. Porém, todo aquele que vive conforme o controle de Cristo, conforme as vontades de Jesus, achará vida com Ele e vida nele. Ainda que para ter essa vida lhe custe muitas coisas. Mas eu te digo que nada mesmo pode comparar a vida que nós ganharemos. Nenhuma glória da terra e nenhuma glória humana há de se comparar com a glória e com a vida que há de ser manifestada a nós. Aí no verso 36 ele diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Aí no versículo 37 ele conclui: ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Lucas no capítulo 18 e versículo 18 ele relata uma história ligando com este pensamento. Ele fala que chega um jovem rico até Jesus, e este jovem rico pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Aleluia. Jesus olha para ele e diz: segue todos os mandamentos. O jovem então olha para Jesus e diz: eu sigo todos os mandamentos desde a minha mocidade. Só que aí Jesus, tendo toda a sabedoria e conhecendo a vida daquele jovem, ele pega bem no calcanhar de Aquiles dele e ele diz: porém ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, reparta com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, reparta com os pobres, depois vem e segue-me, Jesus está pegando bem na ferida dele. Porque a Bíblia diz que aquele jovem, de fato, ele era muito rico. E ele ouvindo aquilo, ele fica triste e volta atrás. Então, eu quero que você entenda aonde estava o coração daquele jovem rico. Aonde a mente daquele jovem estava enraizada. Veja como é o pensamento de quem está amarrado em riquezas e em glórias e poderes humanos. Jesus disse para o jovem que ele teria um tesouro no céu, porém ele cego, ele preferiu o tesouro dele da terra. Jesus disse para ele seguir a Jesus, porém ele cego, ele preferiu seguir a sua riqueza, negando as palavras de Jesus e voltando atrás. Precisamos entender que esta passagem do jovem rico, o problema não é ele ser rico ou bem sucedido, ou ter muitos bens. Até porque quando nós lemos, nós vamos ver a vida de Jó, de Abraão, Davi, Salomão e tantos outros que